pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é dessa saída de praia, super simples e super rápida de fazer, que eu vou confeccionar utilizando o fio lisa moda da Círculo. O fio lisa que é um fio de polipropileno e é a primeira vez que eu trago fio de polipropileno para cá, para o canal. Como eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de utilizar esse fio, eu trouxe ele numa peça super simples e super rápida de fazer, justamente para isso, tá? Para estimular pessoas que querem usar o fio de polipropileno, mas tem esse receio por causa da dificuldade da pegada do fio. Então, uma peça super simples e super rápida de fazer, para que você possa aí dar uma chance para o fiozinho de polipropileno e tentar fazer a peça também. Mas se no final das contas você realmente não quiser fazer com fio de polipropileno, você pode substituir com todos os fios, porque aqui no canal, você sabe, a gente tem aquela tabelinha de medidas, então você faz seguindo a sua tabela de medidas, e isso faz com que você possa utilizar qualquer fio, tá bom? Se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aí no topo da sua tela, para você acessar a nossa playlist, onde tem todas as saídas de praias que eu já ensinei aqui no canal. Curta, compartilhe, comente esse vídeo, ajude o nosso canal a aparecer para outras pessoas. E pessoal, eu estou lá no Instagram com @bia_jcferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, esperando vocês. Lá eu posto todos os meus trabalhos e conto sempre a novidade que vem aqui para o canal, tá bom? Estou aguardando vocês e vamos começar. Bem, pessoal, a gente começa a nossa peça fazendo um motivo igual a esse aqui. Eu quero que vocês observem que o nosso motivo, ele é feito por carreiras só de alças, tá bom? E algumas carreiras a gente vai fazer um leque de 7 pontos altos. Olhem só. Aqui a gente tem os lequezinhos de 7 pontos altos. Eu vou explicar para vocês agora como é que a gente vai fazer esse motivo. Como você pode ver, o nosso ponto é muito simples de fazer, tá bom? E a gente vai começar a dar as orientações para você fazer um motivo igual a esse agora. Bem, aqui eu tô novamente com a minha assistente, tá bom? Aqui essa silhueta feminina para dar as orientações para vocês. Aqui eu fiz um risco na região do quadril, porque essa é a primeira medida que a gente vai precisar. Eu quero que vocês observem na tabela que está aparecendo na tela de vocês a minha sugestão de medida padrão para os tamanhos P, M, G e GG, tá bom? Pessoal, se você não quiser seguir a tabela, uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, se você não quiser seguir a tabela, você pode fazer diretamente no corpo, tirar as medidas diretamente no corpo de quem vai utilizar a peça, pegando uma fita métrica e medindo a circunferência do quadril, tá bom? Isso é o mais indicado para evitar erros, ok? Para evitar erros, o mais indicado é que você faça isso ao invés de seguir a tabela, tá bom? A tabela você deixa como última opção, ok? Ok. Quando você já souber qual é a medida do quadril que você precisa para iniciar a sua peça, você vai dividir esse valor, o valor da circunferência do quadril que você vai trabalhar, por 2. Eu vou trabalhar um quadril de 96 centímetros, tá? O meu quadril aqui tem 96 centímetros. E eu vou dividir por 2. 96 dividido por 2 é igual a 48 centímetros. Então, esse valor aqui, tá? É o que eu vou iniciar o meu trabalho. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão dividir a circunferência de vocês por 2. E o resultado é o que você vai iniciar o seu trabalho. Tá bom? E agora que você já sabe a medida que você precisa para iniciar o seu trabalho, você vai fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 16, que alcance essa medida, tá? Ou seja, você vai fazer 16 correntes, mais 16 correntes, mais 16 correntes, até que você se aproxime da medida que você encontrou, que no meu caso é 48 centímetros. Depois que você alcançar a medida que você precisa, você vai fazer mais 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, o meu cordãozinho aqui tá pequeno porque eu vou fazer apenas uma amostra do ponto, que o ponto é facílimo, tá bom? E depois a gente vai trabalhar a partir da peça já iniciada, ok? Mas eu vou repetir aqui para não se confundirem, tá? Você vai trabalhar 16 em 16 correntes até você alcançar a medida que você precisa. E só depois que você alcançar a medida que você precisa é que você vai colocar mais 10 correntes, tá bom? Vamos pular aqui a primeira corrente e na segunda você vai fazer um ponto baixo.
Logo em seguida, você vai fazer duas correntes. Essas duas correntes, somadas a esse ponto baixo, equivalem a um ponto alto, tá bom, pessoal? E vamos fazer mais duas correntes, que equivalem a metade de uma alça. É como se a gente estivesse começando a carreira com uma alça pela metade. Vamos pular o primeiro ponto da base e no segundo a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer agora 5 correntes, 3, 4, 5, e vamos pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. No quarto ponto você faz um ponto baixo e aqui a gente tem uma alça inteira, tá bom? Vamos repetir, 5 correntes, 3, 4, 5, e novamente a gente pula 3 pontos da base, no quarto a gente faz um ponto baixo. E a gente vai fazer essas alças inteiras até chegar próximo do final. Quando faltar apenas dois pontinhos na base, a gente volta. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, estou fazendo a última alça. Observem que sobraram aqui 2 correntinhas na base e vou terminar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Então, vou fazer 2 correntes e um ponto alto na última correntinha. Vamos para a próxima carreira, vamos fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Observe que nessa segunda carreira, a gente iniciou com uma alça inteira. E a gente vai sempre alternando isso. Ora a gente começa com uma meia alça, ora a gente começa com uma alça inteira. Vamos fazer mais uma alça, 5 correntes, 4, 5. Vamos para a próxima alça da base e vamos fazer um ponto baixo. E agora que a gente já fez 2 alças inteiras para iniciar a carreira, a gente vai fazer um grupo de 7 pontos altos. É como se fosse um leque, tá, pessoal? Então, aqui a gente vem na próxima alça da base e faz 7 pontos altos. Toda vez que eu falar para vocês, façam leque, é isso aqui que eu quero que vocês façam. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pontos altos. Aí você vai para a próxima alça e faz um ponto baixo. E aqui a gente repete 2 alças, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, outro ponto baixo. Depois de 2 alças, você vai repetindo isso aqui até o final da carreira. Vamos fazer aqui 7 pontos altos novamente, construir mais uma vez um leque. Pessoal, para que a gente consiga diferenciar as carreiras onde esses leques irão aparecer, eu vou chamar essa carreira em que a gente começa com 2 alças de carreira A, tá bom? 4 pontos altos, 5, 6, 7. Vamos para a próxima alça, vamos fazer um ponto baixo. E aqui a gente encerra a carreira com 2 alças da mesma maneira que a gente começou. 5 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, 4, 5. Aqui embaixo a gente tem aquela meia alça, o que a gente vai fazer? A gente vai pular as 2 primeiras correntes, na segunda a gente vai, na terceira, perdão, a gente vai fazer um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Olhem só, a gente acabou de fazer a carreira A, onde aparecem os leques, tá? Sempre a carreira A é essa que a gente começa com 2 alças antes de fazer o primeiro leque. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes, que é a metade do leque. A gente volta a fazer o leque pela metade. Na primeira alça, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Vou mostrar agora aqui para vocês como é que a gente vai fazer as alças sobre o leque. Vamos fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos pular o primeiro ponto alto do leque e no segundo a gente faz um ponto baixo. Repete 5 correntes, 3, 4, 5. Agora a gente pula 3 pontos altos do leque e no quarto a gente faz um ponto baixo. 3, 4, 5 correntes. Vamos para a próxima alça, vamos fazer um ponto baixo. E aqui, olhem só, a gente segue até o final da carreira.
Chegando no final da carreira, observe que nessa carreira aqui a gente vai fazer só a alça, tá bom? Chegando no final da carreira, a gente vai encerrar da mesma maneira que a gente começou e a gente vai fazer mais 2 carreiras só de alça, tá bom? Ficando o seu trabalho dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso motivo até então. Não sei se vocês conseguem visualizar, porque esse tipo de fio, ele tende a ficar encolhidinho. Olhem só. Então, a gente fez aqui a carreira com os leques, e depois que a gente fez a carreira com os leques, a gente fez mais 1, 2, 3 carreiras só de alça. E agora a gente vai fazer mais uma carreira com os leques, e dessa vez a gente vai fazer a carreira B de leques. E toda vez que eu falar carreira B de leques, o que eu quero dizer? Eu quero que vocês comecem da seguinte forma. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo, mas a única diferença da carreira B para a carreira A é que a carreira A gente começou com 2 alças antes de fazer o primeiro leque. Na carreira B a gente já começa com o primeiro leque. Então a gente vem aqui logo na primeira alcinha da base e já faz 7 pontos altos. Aí a gente vem para a próxima alça, faz um ponto baixo, só isso, tá? O resto é tudo igual. Entre um leque e outro, a gente tem 2 alças, então a gente vem aqui fazer 2 alças. 5 correntes, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, outro ponto baixo. E aqui a gente tem a primeira repetição e a gente vai só repetindo isso aqui. Então, agora a gente faz o leque novamente. E a gente vai seguir fazendo isso aqui até o final da carreira. Quando eu chegar no finalzinho da carreira, a gente volta para eu dar continuidade nas nossas explicações. Vamos lá. Tô aqui chegando no finalzinho da carreira, tô aqui fazendo os últimos pontos altos do último leque. E como eu já disse e vou repetir, a gente sempre encerra a carreira como a gente começou. Essa carreira a gente começou com o leque, então a gente também vai encerrar com o leque. Você sempre preste atenção nisso, porque se de repente você perceber que você está encerrando a carreira de uma maneira diferente do que você começou, é porque você errou alguma coisa no percurso, tá bom? Então eu fiz aqui o último leque, venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixo. Encerrando assim a carreira B. E agora que eu fiz a carreira B de leques, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade repetindo isso aqui. Vou fazer novamente 3 carreiras só de alças, tá? 3 carreiras só de alças. E depois das 3 carreiras só de alças, eu volto a repetir a carreira A de leques. Depois da carreira A de leques, eu faço novamente 3 carreiras de alças e volto a fazer a carreira B de leque. E vou ficar nesse loop, nessa repetição, até eu alcançar o tamanho que eu preciso. Eu vou mostrar aqui só o comecinho de como eu vou distribuir, porque aqui no comecinho, agora nessa próxima carreira, eu tenho uma meia alça. Então, só para não deixar dúvidas de como você vai fazer aqui sobre o leque, tá bom? Vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes, que é a metade do leque. E eu venho aqui no segundo ponto alto do leque e faço um ponto baixo. Ou seja, mesmo sendo só a meia alça, eu vou colocar o ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Onde eu coloco nos outros, tá? Nos leques centrais. Então, faço aqui 5 correntes. Venho aqui no quarto ponto alto, faço um ponto baixo. No quarto ponto alto que eu falo dos que estão sobrando, tá? Dos que estão pra frente. E aqui eu faço 5 correntes e vou para a próxima alça. E como eu já disse, vou fazer aqui 3 carreiras de alças, depois repito a carreira A, 3 carreiras de alças, repito novamente a carreira B e vou repetindo isso aqui até eu chegar no tamanho que eu preciso. E qual o tamanho que eu preciso? Vou mostrar agora para vocês, vamos falar agora sobre isso. Olhem só, pessoal, isso aqui foi o que eu mostrei no comecinho do vídeo, dessa videoaula. Isso aqui é o que vocês irão fazer. Essa abertura aqui, pessoal, ela tem a altura da nossa fenda. Como você viu nas fotos, o nosso trabalho tem uma fenda lateral e essa aqui tem a altura da nossa fenda. Você vai fazer isso aqui até você alcançar a altura da fenda que você quer. Eu fiz mais ou menos 12 centímetros. Arruma primeiro, tá? Olha só, tá dando 12 centímetros. A altura da fenda que eu quero é 12 centímetros. Mas você quer menor? Então você faz menos carreiras. Você quer maior? Então você faz mais carreiras. A altura da fenda,
você decide, tá? Você que sabe o tamanho que você quer essa abertura, ok? Ok. Uma sugestão aqui que eu dou pra vocês, para que a gente consiga dar continuidade juntas a essa videoaula, é que você faça quantas carreiras você achar que é necessário para você obter o tamanho da fenda que você quer, mas que você iguale a última carreira ao que eu estou encerrando aqui. Eu estou encerrando aqui o meu na carreira B de leque, olhem só, que a gente inicia aqui com o leque. Então, para que a gente consiga acompanhar juntas essa videoaula, o ideal é que você faça a mesma coisa, que você encerre o seu trabalho também na carreira de leque, na carreira B de leque, tá bom? Independente de quantas carreiras você tiver. A quantidade de carreiras não precisa ser igual à minha, mas a última carreira é bom que seja igual. Isso é apenas para que a gente consiga dar continuidade juntas ao trabalho, porque se você para numa carreira igual a minha, você vai continuar fazendo exatamente o que eu fizer. Agora, se você parar numa carreira diferente, isso não quer dizer que você não consiga fazer sozinho o seu trabalho. Você vai conseguir fazer sozinho o seu trabalho, tá? Não tem problema nenhum, é muito simples. Como eu posso dizer, é muito simples adaptar a união, é muito simples improvisar nesse ponto aqui, que ele é muito fácil mesmo, tá? Mas se você não sentir seguro a fazer sozinho, aí você iguala, tá bom? Então, aqui você fez a primeira parte, você arrematou, e agora você vai fazer uma segunda parte semelhante a essa. Só que essa segunda parte, ela vai ter algumas coisinhas diferentes, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês essa diferença. A diferença dessa parte aqui, da parte 1, que eu vou chamar de parte 1, para a parte 2, é que na parte 1 a gente fez a primeira carreira de leque usando a carreira A, aquela que a gente começa com 2 alcinhas antes do leque. E na parte 2, você vai começar a primeira carreira de leque já na parte B, que é aquela que a gente já inicia com o leque, olhem só. A parte B, a gente fez aquela primeira carreira só de alcinha, assim como a gente faz na A, mas na segunda carreira, que é quando a gente começa a fazer os leques, a gente já inicia essa segunda parte na parte B. E só depois é que a gente faz a parte A. Aí vem B, A, B, A, ao contrário da primeira parte, que é A, B, e assim vai, tá bom? Essa é a diferença. A outra diferença é que a gente vai fazer uma carreira a mais do que a gente fez na parte 1, tá bom? Se você fez 20 carreiras na parte 1, então na parte 2 você vai fazer 21. Se você fez 7 carreiras na parte 1, na parte 2 você vai fazer 8, tá bom? Ou seja, se na parte 1 eu parei com o leque de carreira B, na parte 2 eu vou parar com a primeira carreira de alça sobre o leque, olhem só. A primeira carreirinha de alça sobre o leque. O outro detalhe é que nessa segunda parte, nessa parte 2, você não vai arrematar o fio, tá bom? Porque a gente vai dar continuidade dela, na parte dela. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora, simplesmente, na parte 1, essa carreira que a gente fez a mais na parte 2. E a gente vai aproveitar isso unindo as duas partes e a partir daí começar a trabalhar de forma circular. Eu venho aqui onde eu parei, na parte 2, olhem só. Na finalização de uma meia alça. E eu vou pegar a parte 1, colocando ela do mesmo lado que está a parte 2, olhem só. A parte 2, eu estou, tá? Eu não sei como é que você tá, mas eu estou com o lado avesso para minha frente. Então, eu vou colocar a parte 1 também do lado avesso, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo da parte 1 e vou fazer um ponto alto. Por que eu estou fazendo um ponto alto? Porque aqui sobre a parte 1 eu vou iniciar agora com uma meia alça, que é o correto, tá? Eu vou dar continuidade ao ponto. Então, eu faço um ponto alto, faço 2 correntes, vou pular o primeiro ponto e no segundo eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou dar início, vou dar continuidade, na verdade, às alcinhas, distribuindo da maneira que a gente já conhece, tá bom? Até chegar no final da parte 1, aí a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira e a gente vai encerrar a carreira da maneira que a gente começou, da maneira que você já conhece, com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo. Eu quero esclarecer uma coisinha aqui pra vocês, olhem só.
Agora a gente vai fazer a união da mesma maneira que a gente uniu anteriormente. A gente uniu a parte 2 na parte 1. Agora a gente vai unir a parte 1 lá no comecinho da parte 2. Entretanto, ainda há pouco eu falei o seguinte para vocês, que era para vocês unirem deixando o mesmo lado da peça, tá bom? Como aqui eu estava com o lado avesso para cima, então eu precisava colocar o lado avesso da segunda parte para cima também, tá bom? Só que aí você pensa o seguinte, quando a gente trabalha de ida e volta, a gente não tem lado avesso, porque a gente está trabalhando de ida e volta, então a cada carreira o avesso é de um lado. Só que eu quero que vocês considerem avesso e direito a questão dos leques. Por quê? Porque você acabou trabalhando os leques sempre do mesmo lado. Olhem só. Aqui, por exemplo, a gente está com o lado avesso do leque para nossa frente. E você observa que todas as carreiras de leque, eles estão com o lado avesso para o mesmo lado, tá? Para nossa frente. E aqui é o lado direito dos leques. E eles estão aqui também, sempre com o lado direito para nossa frente, tá bom? Agora eles estão com o lado direito para nossa frente, ou seja, o lado direito de todos os leques está voltado para o mesmo lugar, o lado avesso está voltado para o mesmo lugar. Então eu quero que vocês considerem isso na hora de ver o que é avesso e o que é direito, tá bom? Então agora a gente vai fechar. Na hora de fechar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para o ponto que a gente deixou. E a gente vai pegar aqui no centro e vai puxar pra gente colocar uma parte em cima da outra. A gente vem aqui no primeiro pontinho lá da parte 2 e na terceira corrente a gente faz um ponto baixíssimo, unindo assim as duas partes. Eu quero que vocês observem o seguinte, a gente tem uma meia alça aqui e a gente tem uma meia alça aqui. Se a gente uniu duas meias alças, então a partir de agora isso aqui representa uma alça inteira. E nós estamos com o ponto bem no centro da alça. Então a partir daqui a gente já vai dar continuidade à outra carreira, tá bom? A gente não vai precisar caminhar até um ponto de início da outra carreira, porque a gente está exatamente no centro de uma alça inteira, tá bom? Mas antes da gente continuar, a gente vai precisar colocar essa parte avessa. Se no seu caso a parte avessa tá para fora, você vai precisar colocar essa parte avessa pra dentro, tá bom? Coloquei a parte avessa pra dentro. E agora a gente vai dar continuidade. Como aqui eu fiz uma carreira só de alça, falta mais duas carreiras só de alça pra gente voltar a fazer a questão das carreiras com o leque. Vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5, vou pra próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar aqui na próxima união, só para mostrar para vocês como é que vocês vão passar pela união, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui na próxima união e aqui vale o que eu expliquei do outro lado. Aqui a gente tem uma meia alça, aqui a gente tem outra meia alça, então elas juntas formam uma alça completa. Então eu vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Vou pegar exatamente no meio dessas duas meias alças. Vou fazer um ponto baixo. Aqui eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça inteira e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou seguir até eu chegar lá onde eu comecei essa carreira novamente. Vamos lá. 5. Então, pessoal, aqui a gente está encerrando a carreira. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. E agora, antes da gente ir para a próxima carreira, a gente vai caminhar sobre a alça, sobre a primeira alça da carreira anterior, até a gente chegar no centro dela, tá bom? Onde a gente vai fazer um ponto baixo e vai iniciar a próxima carreira. Pessoal, aqui a gente já fez 3 carreiras de alças, depois da última de leque que a gente fez. Isso quer dizer que agora a gente vai trabalhar os leques. Só que você deve ter observado que a partir do momento em que a gente começou a trabalhar de forma circular, a gente começou a caminhar com ponto baixíssimo. Assim que a gente encerrava a carreira, a gente começou a caminhar com ponto baixíssimo até o centro do leque, do primeiro leque da carreira anterior, da primeira alça da carreira anterior, e a partir dela a gente iniciou a carreira seguinte. E isso faz com que a gente se desloque. E esse deslocamento pode fazer com que a gente se confunda na hora de ver onde a gente vai começar a fazer o leque, tá bom? Então, a maneira mais fácil
da gente resolver isso, da gente entender onde a gente vai fazer o primeiro leque, é a gente entender como a gente distribuía os leques quando a gente trabalhava de ida e volta. Eu quero que vocês observem os leques aqui anteriores. Olhem só, vamos escolher aqui qualquer um dos leques. Olhem só, eu quero que vocês observem para esse leque aqui. Cada leque tem em cima 1, 2, 3 alças. Cada leque tem em cima 1, 2, 3 alças, tá bom? Essa aqui que ele pega pela metade, essa aqui que ele pega inteira e essa aqui que ele também pega só um pouquinho pela metade. O que você vai fazer? Você vem na primeira alça de qualquer um dos leques e vai seguir a direção da primeira alça. Olhem só, tenho aqui essa alça, tenho aqui essa e tenho aqui essa. E você vai ver que depois de 3 alças, seguindo a direção da primeira alça do leque, você vai ter outro leque. E isso aqui vai se repetir, olhem só. Pegando sempre a direção da primeira alça. 1, 2, 3. E a gente tem outro leque. 1, 2, 3. Sempre pegando a direção da primeira alça e a gente tem outro leque. Então é isso que a gente vai ter que fazer pra gente entender onde começar cada carreira de leque. Eu tô aqui com o marcador. Eu venho aqui para a última carreira de leque que eu fiz, tá bom? Sempre para a última carreira de leque. Esse leque aqui, ele tá bem no comecinho, já não dá mais para usar, porque o nosso início da carreira já tá depois dele, então já não dá mais para usar. Então eu venho aqui no segundo leque e eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui na primeira alça dele e vou contar 3 alças na mesma direção. 1, 2, 3. Então é nessa terceira alça aqui que vai ficar o primeiro leque. Então eu venho aqui com o marcador e coloco aqui o marcador. Eu só preciso marcar esse. Por quê? Porque os outros leques eu já sei que eu vou fazer depois de 2 alças inteiras do primeiro leque, tá bom? Eu já sei disso. Mas só para você ver como dá certinho, eu vou aqui marcar o segundo leque. Então eu venho aqui para o segundo leque, eu analisei esse aqui, então eu vou marcar agora esse aqui. Eu venho 3 alças da primeira alcinha deste leque, vem 1, 2, 3. E aqui vai ficar o segundo leque, tá bom? Então agora eu vou fazer, só para mostrar para vocês como vai dar certinho, tá bom? Olhem só. Vou fazer aqui 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto baixo. E aqui, olhem só, na próxima alça já é o leque. Então, eu fiz o ponto baixo e dentro dessa alça onde está o marcador, eu vou fazer o leque. 7 pontos altos. 1, 2, deixa eu focar aqui primeiro. 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a próxima alça fechar com um ponto baixo e vou fazer 2 alças de 5 correntes. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar a primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar a segunda alça e agora a gente faz o leque e a gente pode observar, olhem só, o marcador. Então, exatamente. Só para você ver como vai dar certinho a gente fazer isso aqui, tá bom? Então, você vai fazer essa carreira, você não precisa ficar marcando todos os leques. Você marcando o primeiro, é só você se orientar, baseado em tudo que a gente já fez aqui. A cada 2 alças a gente tem outro leque, que você consegue, tá bom? Fazer certinho. E nas nossas próximas carreiras de leque, você faz a mesma coisa, você analisa do mesmo jeito, tá bom, pessoal? 4, 5, 6, 7, vou fechar aqui e aqui eu vou dar continuidade ao trabalho até encerrar a carreira. Pessoal, você vai seguir a nossa lógica aqui, tá bom? Fazendo nosso trabalho agora de forma circular. Eu vou dar uma avançada no nosso trabalho e volto já para mostrar para vocês a continuação, para dar explicações sobre tamanhos, enfim. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui tá o meu trabalho mais avançado, olhem só, como eu já trabalhei bastante de forma circular. E você vai trabalhar de forma circular até quando? Você vai trabalhar de forma circular, pessoal, até vocês alcançarem o tamanho que vocês acham suficiente para começar a abrir a cava do braço da sua peça. E que tamanho seria esse? Aqui eu trouxe aqui o meu manequim para poder explicar melhor para vocês.
Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é decidir o comprimento que você quer a peça de vocês, tá bom? Se ela vai dar logo abaixo do bumbum, na metade da coxa, acima do joelho, enfim, comprimento que você quer. Só para poder exemplificar o que eu vou explicar agora para vocês, eu vou dizer que eu quero a minha peça de mais ou menos 85 centímetros de comprimento. Tudo bem? Então, a minha peça vai ficar com 85 centímetros de comprimento, bem aqui. Aí eu preciso definir a altura que eu quero a cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, tá a minha sugestão de altura da cava do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Só que como eu sempre falo, use essa tabela em último caso, como por exemplo, se você for fazer a peça que ainda não tem dono, uma peça pronta entrega, que você vai deixar lá para ver quem é que quer, entendeu? Agora, quando a sua peça tem dono, quando for uma encomenda, é fundamental que você use as medidas diretamente no corpo da pessoa. E isso vai diminuir a possibilidade de erros e reclamações, tá bom, pessoal? Use a tabela em último caso, ok? Digamos que eu quero para minha peça uma cava de 22 centímetros. Então, eu já sei que o comprimento da minha peça é 85 e a cava da minha peça é 22 centímetros. Eu vou pegar o comprimento da minha peça, 82 centímetros, e dele eu vou tirar os 22 centímetros, que é a altura da cava. 85 menos 22, que é igual a 63. Então, esse 63 é a altura que eu vou trabalhar essa etapa aqui, tá bom, pessoal? Então, você vai fazer os seus cálculos para você saber qual é a altura que você vai trabalhar essa etapa. De novo, eu quero explicar para vocês que para vocês continuarem essa videoaula seguindo exatamente o que eu estou falando, o que eu estou explicando, o ideal é que vocês deixem a sua peça da mesma maneira que eu estou deixando a minha. E como eu estou deixando a minha? Olhem só, eu fiz aqui a carreira com grupos de pontos altos e logo depois eu fiz a primeira carreira daquelas 3 que a gente faz só de alça. E aí eu parei o trabalho. Então eu quero que vocês deixem o seu dessa mesma forma, tá? Vocês vão trabalhar de forma circular até vocês alcançarem a medida que vocês precisam para poder abrir a cava do braço, mas deixem o seu trabalho finalizado dessa forma aqui, com uma carreira de alças sobre a carreira que a gente faz o grupo de 7 pontos altos, ok? Aí você arremata o fio. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dividir as 2 cavas do braço. Nós vamos localizar o ponto exato de cada cava do braço. Pessoal, a cava do braço, ela vai seguir a mesma direção da fenda, tá bom? Olhem só, a mesma direção da fenda. E como é que você vai fazer? Eu vou abrir aqui a nossa fenda para eu poder explicar quais pontos você vai seguir. Observe que aqui a gente tem os 2 lados daquelas partes iniciais, daqueles motivos iniciais que a gente fez separadamente e uniu e formou a fenda. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui para vocês. Aqui a gente percebe que de um lado, vou chamar aqui de lado A e lado B, tá bom? Aqui a gente percebe no lado A, a gente tem aqui, encerrando aqui o lado A, uma alça. E aqui, iniciando o lado B, outra alça. Só que em cima dessas 2 alças, a gente tem uma alça que vai do lado A pro lado B, tipo uma alça centralizada. É essa alça centralizada que a gente vai seguir até a gente chegar lá na última carreira que a gente fez. Olhem só, eu tô nela aqui, aí eu venho na alça centralizada que está logo acima dela, aí eu venho na alça centralizada que está logo acima dela. Observe que é uma carreira com essas alças que tem de um lado e a outra do outro, e na carreira seguinte já é a alça centralizada, tá bom? Então, você vai sempre buscando, olhem só, eu tô colocando o dedo só na alça centralizada, sempre buscando a alça centralizada que aparece a cada 2 carreiras, olhem só, tô buscando aqui a alça centralizada, porque quando eu chegar lá em cima, é na última alça centralizada da última carreira que a gente trabalhou, é que a gente vai colocar, olha aqui, o marcador. Encontrei. Essa aqui
é uma das minhas cavas. Agora a gente vai para o outro lado, para outra fenda, e vai fazer exatamente a mesma coisa. Olhem só, aqui a gente tem o lado A, o lado B, aqui a gente tem a alça que encerra o lado A, a alça que começa o lado B, e logo acima a alça centralizada. E a gente vai buscando de alça em alça, só das centralizadas. Cuidado para você não errar a direção, tá? E sair da direção. Você vai buscando só a alça centralizada até você chegar lá no topo, onde você vai colocar outro marcador. Aqui eu vou colocar um marcador vermelho para diferenciar. Pronto. Nesse momento, a gente está com as duas alças, as duas cavas demarcadas. Olhem só. Marcador amarelo e o marcador vermelho. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar com o fio pro trabalho, já fazendo as mangas. A gente vai fazer aquele modelinho que eu já fiz aqui, algumas peças aqui no canal, que eu chamo de estilo T, porque a gente faz o corpo e faz as duas mangas e decote, tudo trabalhando ao mesmo tempo de ida e volta, tá bom? Tô voltando aqui de novo com o meu manequim, porque agora, pessoal, agora a gente vai precisar definir o tamanho que a gente quer a nossa manga. A minha peça vai ter uma manguinha, mas você vai decidir o tamanho que você quer ela, tá bom? Aqui, medindo desde as axilas, foi assim que eu medi a minha. Desde as axilas para baixo, eu escolhi fazer uma manga de mais ou menos 25 centímetros. 23, na verdade, 23, 24 centímetros, não chegou a 25 centímetros não, tá bom? Então, depois que você definir o tamanho que você quer a sua manga, o que você vai fazer? Você vai voltar pro fio, pro nosso fio de trabalho, e vai fazer um cordãozinho, lembrando, cordãozinho com múltiplo de 16. Vai trabalhar 16 e 16, 16 correntes, até você alcançar o tamanho que você quer. Como eu disse, eu estou usando aqui mais ou menos 23 centímetros, tá bom? Depois que você alcançou o tamanho que você precisa, você vai fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Aí você vai prender essa corrente em um dos dois marcadores. Para que a gente continue trabalhando igual, você vai escolher o marcador, olhem só. Aqui a gente tem os dois marcadores, eles estão em lugares diferentes. Tem um marcador que ele está exatamente na terceira alça que passa sobre um grupo de 7 pontos altos. Olhem só, como eu já expliquei isso aqui para vocês. Os grupos de 7 pontos altos, eles pegam mais ou menos 3 alcinhas. Uma alcinha aqui pela metade, no começo, a alcinha centralizada, que ele pega todinha, e outra alcinha que a gente pega pela metade no final. O meu marcador tá na alcinha da metade. O outro marcador, ele cai justamente na primeira alcinha do nosso grupo. Olhem só, na primeira alcinha do nosso grupo. Então, o que você vai fazer? Você vai prender o seu fio no marcador que pega a última alcinha. Olhem só, esse marcador aqui, ele pega a última alcinha. Então, você vem com o fio, vem na terceira corrente dessa argola onde está o marcador e faz um ponto baixo nessa terceira corrente. Agora, você vai fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai para a próxima alça, você está trabalhando agora no corpo da sua peça, vai para a próxima alça e vai fazer um ponto baixo, formando assim uma alça. E você vai trabalhando de alça em alça, tá bom? Até você chegar lá no outro marcador. Quando você chegar no outro marcador, a gente volta. Tô chegando aqui no marcador, olhem só, pessoal, fiz as 5 correntes, venho aqui na terceira corrente do centro da nossa alça e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui a mesma quantidade de correntes que eu fiz na primeira manga, tá? Eu vou formar aqui a outra manga, então eu preciso da mesma quantidade de correntes que você fez na primeira, tá bom? Pronto, pessoal, eu fiz aqui desse lado um cordão com a mesma quantidade de correntes que eu fiz do outro lado, tá? Na primeira manga, quando a gente iniciou. Só que desse lado eu vou precisar de uma corrente a mais, que é pra virar. Então, eu vou colocar aqui mais uma corrente. Vou virar o trabalho. Vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 4 correntes. As duas primeiras, que somado ao ponto baixo, equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes, que são correntes de separação. Vou pular a primeira correntinha livre da base e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho uma meia alcinha, tá bom? Vou fazer agora 5 correntes, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. No quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo, formando assim uma alcinha
completa. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos da base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo, formando uma alcinha completa. E eu vou seguir fazendo isso aqui até eu chegar lá próximo do primeiro marcador. Tô chegando aqui próximo de onde tá o nosso marcador. Olhem só. Observe que depois da última alça que eu fiz, estão restando 5 pontos da base. Eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 3 primeiros pontos e no quarto eu vou fazer um ponto baixo, formando a última alça do cordão. E vai restar apenas uma correntinha. E o que eu vou fazer? Vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Vou pular por cima dessa corrente e venho para cima da primeira alça que está na peça, sobre a alça onde está o marcador. E vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar aqui a alça sobre a alça novamente, tá? Olhem só. Dessa forma. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá no outro marcador, tá bom? Vamos lá. Tô aqui chegando, olhem só, na última alcinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou continuar fazendo alcinhas sobre o cordão. Vou fazer da seguinte forma. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular a primeira correntinha do cordão, tá? A primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo na segunda. E a partir daí, você já sabe, você faz 5 correntes, 2, 3, 4, 5, pula 3 pontos da base e no quarto ponto você faz um ponto baixo. E você vai fazer isso até a gente chegar lá no final. Tô chegando aqui no finalzinho, olhem só, pessoal. Restam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular as 3 primeiras e na quarta vou fazer um ponto baixo, fechando assim a última alça inteira da nossa carreira. E agora, restando apenas 2 correntinhas na base, eu vou fazer mais 2 correntes aqui. Deixa eu repetir aqui. E vou fazer um ponto alto na segunda corrente. Pulo a primeira, na segunda corrente eu faço um ponto alto, encerrando assim a nossa carreira, tá? Com a metade de uma alça, assim como a gente começou com a metade de uma alça lá do outro lado. Eu vou abrir aqui o nosso trabalho pra gente continuar a nossa explicação. Pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. E nesse momento, a gente acabou de fazer a terceira carreira só de alças, olhem só. 1, 2, 3. Então, quer dizer que a nossa próxima carreira, a gente volta a fazer a carreira com os leques, com os grupos de 7 pontos altos. E como a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar aqui para onde a gente encerrou a carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. E na próxima alça, a gente vai fazer o primeiro grupo de 7 pontos altos. Olha só. 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer esse 4 aqui, 4. 5, 6, 7. A gente vai para a próxima alça, a gente fecha. E aqui, pessoal, a gente vai continuar fazendo isso aqui, essa sequência de pontos que você já conhece, tá bom? Faz 2 alças, 1, 2, 3, 4, 5. Faz um ponto alto, fechando a primeira. 1, 2, 3, 4. Tô enrolada aqui, 4. 4, 5, faz um ponto baixo na alça seguinte, fechando a segunda alça. E depois de 2 alças, você faz novamente mais um grupo de 7 pontos altos. E você vai fazer isso aqui até o final da carreira. E como eu falei, a gente vai dar continuidade à nossa sequência de pontos do jeito que você já conhece, tá? Do jeito que a gente já fez aqui no corpo. Eu vou avançar com o trabalho e volto já pra gente continuar, pra eu mostrar pra vocês como foi que eu fiz o resto. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho já bem mais avançado. Eu vou aproximar aqui a câmera pra vocês, pra eu poder explicar melhor o que a gente fez aqui. Olhem só, pessoal, vou tentar aqui explicar pra vocês
como é que nesse caso aqui, nessa parte da manga, como é que a gente vai trabalhar as carreiras de grupo? Você deve lembrar que quando a gente fez aquela etapa das fendas, a gente tinha a carreira A de grupo e a carreira B de grupo. Essas duas carreiras, elas começavam de forma diferente. Depois a gente repetia a carreira A e depois a gente repetia a carreira B, sempre com um intervalo de 3 carreiras só de alças entre a carreira A e a carreira B, carreira A e a carreira B. Tá bom? Então, aqui a gente vai continuar com 3 carreiras de alças nos intervalos dessas duas carreiras, tá bom? Das carreiras com grupos. Só que a gente vai começar essas duas carreiras de forma diferente. Eu mostrei pra vocês ainda agora como vocês fariam a carreira que eu vou chamar de carreira A, nossa nova carreira A. Essa nova carreira A, que é a carreira A da manga, a gente começou com uma alça inteira e logo depois a gente fez o grupo de 7 pontos altos. Eu mostrei ainda há pouco pra vocês. Aí o resto a gente é igual a toda a peça, tá? 2 alças inteiras e um grupo, 2 alças inteiras e um grupo, e quando chega no final, a gente encerra da maneira que a gente começou, nesse caso aqui com um grupo e uma alça, ok? A gente tem as 3 carreiras de intervalo, como eu já disse, e aí vem a carreira B, que é mais uma carreira de grupo que começa diferente da carreira A. E nesse caso aqui, a carreira B, ela vai começar com 3 alças, olhem só. 3 alças. 1, 2, 3. E só depois das 3 alças é que vem o primeiro grupo. Aí é tudo igual. 2 alças, um grupo, 2 alças, um grupo, até o final da carreira, onde você vai encerrar da mesma maneira que você começou, fazendo um grupo e 3 alças, encerrando a carreira. Aí tem o intervalo de 3 carreiras só de alças e a gente volta a repetir a carreira A da manga, tá? Onde a gente começa com uma alcinha e um grupo. 2 alcinhas, um grupo, 2 alcinhas, um grupo até o final. 3 carreiras só de alças e aí a gente repete a carreira B. 3 alcinhas, um grupo, a partir daqui 2 alcinhas, um grupo, 2 alcinhas, um grupo até o final. E a gente vai repetindo isso aqui. É a mesma coisa daquela etapa lá da fenda. A diferença é que a carreira A e a carreira B dessa etapa da manga, ela começa e termina um pouquinho diferente da carreira A e carreira B da fenda, tá bom? Só isso, ok? Bia, até quando eu vou fazer isso aqui? Pessoal, essa parte que a gente acabou de fazer, olhem só, o meu trabalho já está arrematado. E essa parte aqui é as costas do trabalho, tá bom? É a parte das costas. E eu trabalhei isso aqui de ida e volta até eu alcançar a altura que eu quero para a cava da minha peça, tá bom? Como eu quero que a minha cava fique um pouquinho maior do que o padrão, então eu fiz alguns centímetros a mais. Só que eu quero lembrar para vocês o seguinte: quando vocês forem medir, vocês dão aquela esticadinha, que é para vocês medirem corretamente, porque esse fio ele fica encolhidinho. Se você for medir encolhidinho, você não vai saber a real altura, tá bom? Olhem só, aqui ele já não tá encolhido porque eu já estiquei, mas ele já está encolhendo, olhem só como ele fica. Então ele tem bastante tecido para cima. O padrão da minha manga, pessoal, só para vocês terem uma noção, o padrão da minha manga é 20 centímetros. Eu vou medir aqui no cantinho, de cima para baixo. E como eu quero que a minha manga fique um pouco maior do que o normal, deixa eu esticar aqui, o ideal é que a gente estique. Tá dando aqui 23 centímetros, tá? Só para vocês terem uma noção de quanto eu fiz maior do que o meu padrão. Mas você faz esse aumento se você quiser. Se você quiser justo, não tem problema nenhum. Então, novamente eu trago para vocês aquela proposta de vocês igualarem o trabalho de vocês ao meu, para que a gente consiga dar continuidade juntas ao trabalho. E nesse caso, o que você vai fazer? Você vai encerrar aqui a carreira, depois que você alcançar a medida que você quer para sua cava, você vai encerrar a carreira quando você tiver feito a primeira carreira de alças, tá? Logo depois da carreira de grupos. A primeira carreira de alças, logo depois da carreira de grupo. Qual carreira de grupo não interessa. Não interessa se é A ou se é B. Mas precisa ser a primeira carreira de alças. Tá bom, pessoal? Então, chegou, arrematou.
E o que que você vai fazer? Como eu disse, essa parte aqui é a parte de trás do trabalho. Então agora a gente vai fazer a parte da frente do trabalho, tá bom? E para fazer a parte da frente, observe aqui que a parte que eu não usei do trabalho tá aqui pra minha frente. E para fazer a parte da frente, eu vou voltar com o fio e eu vou prender ele bem aqui no cantinho, olhem só. Lembra das correntes que a gente fez pra gente poder construir a manga? Então eu venho aqui na primeira correntinha. Olhem só, deixa eu ver se eu tô pegando certo, na primeira correntinha, e vou amarrar o nosso fio. Lembrando, pessoal, que esse fio ele não segura nó, então você amarra, mas você arremata, tá? E arremata com fogo, tá? É o ideal, você arrematar com fogo pra ele ficar seguro, tá? Eu vou dar aqui o meu nozinho, mas depois eu vou arrematar do jeito conveniente. Então, não esqueça disso, tá bom? Então, agora você vai entrar aqui no ponto e vai fazer aqui uma correntinha e vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Fiz um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada uma dessas correntes, tá? Um ponto baixo para cada uma dessas correntes. Então, você vai ter aqui o mesmo total de correntes que você fez, você vai ter de pontos baixos. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar aqui bem próximo do marcador. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do marcador, pessoal, olhem só. Vou trabalhar em todas as correntinhas e depois eu vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo quando eu estava fazendo as correntinhas da manga, tá? Olhem só a alça aqui, onde está o marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Agora eu vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou trabalhar as alças desse lado, agora da parte de trás. Então, eu venho aqui pra cá, pra próxima alça da base, faço um ponto baixo e aqui eu dou continuidade. Quando eu chegar lá no outro marcador, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do marcador, pessoal, olhem só. Fiz aqui o último ponto baixo sobre o último grupo. E vou trabalhar as alças desse lado, agora da parte aqui um ponto baixo, bem junto aqui ao ponto baixo que foi feito na alça onde está o marcador. Olhem só. Que também é o início das nossas correntinhas que a gente fez para pegar a manga. Então, agora a gente vai descer pelas correntinhas, fazendo ponto baixo novamente. Lembrando, é a mesma quantidade de correntes que você fez para poder construir as mangas, você também vai fazer aqui de ponto baixo, tá bom? Então, a gente segue aqui fazendo ponto baixo nas correntinhas. Quando a gente chegar lá no final da carreira, a gente volta. Pronto, meninas, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho, tô fazendo os últimos 2 pontinhos baixos nas últimas 2 correntinhas. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou repetir aqui em cima essa mesma carreirinha de alças que eu fiz aqui no outro lado, da parte das costas. Então, eu vou subir aqui fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou virar o trabalho. Vou fazer mais 2 correntes, que são correntes de separação. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço 5 correntes, 4, 5. Pulo 3 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo, começando novamente a fazer assim as alcinhas que você conhece. A gente vai fazendo até o final desses pontos baixos, quando a gente chegar ali próximo do marcador, a gente volta. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo do marcador, vou fazer aqui a última alça, vou pular 3 pontos baixos da base, vou fazer um ponto baixo no quarto, vou fazer 5 correntes, vou direto pra alça aqui, vou fazer um ponto baixo, formando aqui outra alça. E agora eu vou trabalhar alça sobre alça, até eu chegar lá do outro lado, no outro marcador. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do marcador novamente. Vou fazer aqui o ponto baixo sobre a última alça da base. E agora eu vou trabalhar as alças sobre os pontos baixos. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E para não ter erro de onde você vai fazer os pontos baixos, é só você acompanhar os pontos baixos da parte de trás. Olhem só, você vai fazer um ponto baixo na mesma direção do ponto baixo dessa alça bem aqui, olhem só. Então, você vem bem aqui no mesmo ponto e faz um ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
pula 3 pontos da base, no quarto ponto você vai ver que vai dar sempre certinho, mais um ponto baixo. E assim você segue até o final da carreira. Quando chegar lá, a gente volta para as últimas explicações dessa etapa. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo aqui a minha última alça completa e eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Já que eu comecei com uma meia alça, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto no último ponto baixo da base. Pronto. Agora, pessoal, agora a gente vai para a carreira, onde a gente começa a fazer os grupos de pontos altos. E dessa vez, a gente vai começar com a carreira B, tá? Que você deve lembrar que na carreira B da manga, a gente faz 3 alcinhas inteiras antes de fazer o primeiro grupo de 7 pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou virar aqui o nosso trabalho, que já está bem grande. Vou fazer aqui um ponto baixo sobre o ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo, formando aqui a primeira alça. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo, formando a segunda alça. 5 correntes, 3, 4, 5. Um ponto baixo, formando a terceira alça. Depois de 3 alças, eu vou para a próxima alça e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ajeitar esse 6º ponto aqui. 7. O 7º também me enrolou aqui. Eu sou um pouco desastrada com o fio de polipropileno. Não sei se você se dá bem. Fale aí nos comentários se você se dá bem com o fio de polipropileno. Então, eu venho aqui na próxima alça e faço um ponto baixo. Faço 2 alças, 1, 2, 3, 4, 5, para fechar a primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, para fechar a segunda alça. Depois de 2 alças, a gente começa a fazer o grupo de ponto alto de novo. Isso aqui é igual como foi todo o trabalho, tá bom, pessoal? E você vai fazer isso aqui, pessoal, até o final da carreira, tá bom? Você vai fazer isso aqui até o final da carreira. Encerrando a carreira, você vai fazer aquelas 3 carreiras de intervalo, onde a gente só trabalha alças. E depois a gente volta a fazer aquela carreirinha, onde a gente trabalha os grupos de pontos altos, os lequezinhos. E na nossa próxima carreira de leque, a gente trabalha a carreira A, tá bom, pessoal? E a gente vai sempre invertendo. A gente vai fazer aquele loop que a gente fez durante todo o trabalho, de hora carreira A, hora carreira B, e assim vai. E por quantas carreiras você vai trabalhar isso aqui? Pessoal, essa parte aqui, como eu já disse, é a parte de trás do nosso trabalho, as costas. E essa parte que a gente está trabalhando agora é a frente do nosso trabalho. E nós vamos trabalhar a frente por 4 carreiras a menos do que a gente trabalhou a parte de trás. Vou repetir, a gente vai trabalhar a parte da frente por 4 carreiras a menos que a gente trabalhou a parte de trás. Eu, por exemplo, trabalhei aqui a parte de trás, contando desde a primeira carreirinha só de alça, 23 carreiras, tá bom? Então, eu vou trabalhar agora a parte da frente por 19 carreiras, sendo que eu já estou na segunda carreira, tá bom? Então, quando eu chegar no final da 19ª carreira, aí a gente volta e você faz a mesma coisa. Você trabalha a sua parte da frente até você ter 4 carreiras a menos do que o que você fez na parte de trás, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos avançar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Aqui é a parte de trás, aquela primeira parte que a gente fez. E aqui a parte da frente, a parte que a gente acabou de fazer agora. Olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Eu não eu não arrematei o fio agora. E como você pode ver, a parte da frente ela tá um pouquinho menor do que a de trás. Lógico, a gente fez 4 carreiras a menos. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Pessoal, agora a gente vai fazer aqui na parte da frente as carreiras que faltam para a gente ter a mesma quantidade de carreira que a parte de trás. Só que nesse momento, antes da gente passar para essa etapa, a gente vai demarcar aqui a região do pescoço, tá? Do pescoço da nossa peça. E antes da gente demarcar a região do pescoço, a gente precisa separar a parte do ombro e a parte da manga. Como a gente vai fazer isso?
Pra gente poder fazer isso, pessoal, você vai vir nessa região aqui, onde a gente fez aquelas correntinhas e prendeu com ponto baixo, exatamente no lugar onde tem aqui o nosso marcador, e vocês vão seguir rente até em cima e marcar aqui o ponto nessa região, nessa mesma região aqui de encontro entre aqui o corpo e as correntinhas que deram início à manga. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no caso lá da fenda, que a gente saiu da fenda para poder marcar a cava do braço. Então aqui, olhem só, a gente tem aqui uma alça que vai de um lado para o outro e a gente vai seguindo na direção dessa alça que vai de um lado para o outro até a gente chegar lá no topo. Esse aqui é a parte da frente, tá, pessoal? Então eu vou marcar aqui na parte da frente. A alça que tá na mesma direção aqui dessa uniãozinha aqui, tá bom? Dessa passagenzinha aqui. Esquece a parte de trás por enquanto, tá? Agora, o que eu faço? Para poder facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui quantas alças eu tenho desde o começo até eu chegar lá onde eu estou com o marcador, tá bom? Uma, que é uma meia alça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tô com o marcador na 14ª alça. Então, eu venho pra cá pro outro lado, contando aqui a parte da frente, tá? Da nossa peça, contando aqui a parte da frente da nossa peça. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho um, que é a meia alça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na 14ª alça. Pode ver que é na mesma direção, olhem só, do nosso marcadorzinho. Eu vou tirar aqui o marcador daqui e vou colocar aqui em cima na 14ª alça. Vou arrumar aqui na mesa de novo. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a gente tem um marcador e aqui a gente tem outro. Do marcador para fora, a gente tem as mangas e de um marcador ao outro, a gente tem o ombro a ombro, a região de onde a gente vai fazer os ombros e a nossa gola centralizada. Nessa região aqui, a gente precisa delimitar a gola. Para facilitar para vocês, eu já fiz o cálculo de o quanto a gente vai precisar para a gola por fora, tá? E a gente não vai trabalhar com medidas de fita métrica, tá? A gente vai trabalhar com quantidade de alças, tá bom? Para poder facilitar um pouquinho para vocês, baseado nos cálculos que eu já fiz aqui. A primeira coisa que você vai fazer é contar quantas alcinhas você tem entre um marcador e outro, mas você não precisa contar com as alcinhas onde está o marcador. Então, eu venho aqui para a primeira alcinha depois do marcador e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 alcinhas. Também não conto com a alça onde está o marcador. Então, eu tenho 25 alcinhas, você precisa contar quantas alcinhas você tem. De acordo com os meus cálculos, eu vou precisar de 15 alcinhas para região da gola, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de alcinhas que você encontrou aqui, no meu caso foi 25, e você vai subtrair do total que você encontrou 15, que é o que a gente vai usar para fazer a gola, tá? 25 menos 15 é igual a 10. Pessoal, esses são os meus cálculos. Você precisa pegar o seu total e do seu total tirar esses 15, tá bom? 25 menos 15 é igual a 10 alcinhas. Essas 10 alcinhas, elas serão divididas novamente. Divididas em ombros. Como a gente tem 2 ombros, então a gente vai dividir por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou ter 5 alcinhas para um ombro e 5 alcinhas para o outro ombro, mas esse é o meu cálculo, faça o de vocês. Vou repetir para não restar dúvidas. Contem quantas alcinhas você tem de um marcador ao outro, sem precisar contar a alça que estão os marcadores. Desse total, você vai tirar 15. Do resultado dessa subtração, você vai dividir por 2. E é esse valor final que você vai deixar para o ombro e é esse valor final que a gente vai utilizar agora. O meu valor final foi 5. Então, eu venho aqui no marcador, vou para a primeira alça depois do marcador e vou contar o resultado final da minha conta, que foi 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou colocar aqui o marcador na quinta alça. Vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro o marcador, ponho aqui no quinto. Pessoal, façam as mesmas coisas, mas lembrando com seus cálculos. O único número que é igual para todo mundo são as 15 alças, que é pro pescoço. O resto você precisa ter os seus cálculos, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar pro nosso trabalho, para onde a gente parou, tá? E a última carreira que a gente trabalhou foi a primeira carreira só de alças. Então, a gente tem mais 2 carreiras só de alças pra gente fazer. Aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui para a segunda carreira de alças. E quando a gente chegar próximo do marcador aqui, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, próximo do marcador. E o que eu vou fazer? Vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer um ponto alto na terceira corrente dessa alcinha onde a gente colocou o marcador, tá bom? Vou fazer aqui um ponto alto. A gente tá fazendo aqui uma pequena diminuição, tá bom? Uma pequena diminuição na nossa gola, pra gente poder deixar ela um pouquinho arredondada. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo bem no ponto onde a gente saiu com essa correntinha. E aqui a gente vai dar continuidade. Vou fazendo aqui as 5 correntes e vou fazendo as alcinhas até a gente chegar lá no final da carreira. Chegando lá no final da carreira, agora, olhem só, agora a gente vai iniciar a terceira carreira de alça. Então, chegando lá no final da carreira, a gente volta, mas a gente volta com a carreira em que a gente trabalha os leques, sempre observando aqui como é que a gente vai começar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu voltei e eu tô fazendo aqui a última alcinha, olhem só, fiz aqui 5 correntes, venho aqui na última alça da base e faço um ponto baixo. Pessoal, a partir do marcador aqui, eu fiz 1, 2, 3 carreiras. Você deve lembrar que quando a gente fez a parte de trás e a gente foi fazer a parte da frente, a gente fez a parte da frente com 4 carreiras a menos do que a gente fez a parte de trás. Se nesse momento a gente fez aqui 3 carreiras, então está faltando uma carreira para a gente ter a mesma quantidade que a gente tem na parte de trás. Só que essa carreira que está faltando, a gente vai fazer e à medida em que a gente faz, a gente também vai fechando com a parte de trás, tá bom? E para a gente fazer isso, a gente precisa contar a posição que a gente tá aqui para a gente marcar a mesma posição do outro lado. E a maneira mais fácil da gente fazer isso é contar aqui quantos leques a gente fez. Eu fiz aqui, olhem só, eu fiz aqui, contem o seu, na última carreira. 1, 2, 3, 4 leques. E depois do quarto leque, eu fiz mais 2 alças, tá bom? Então, eu venho aqui nos leques. Eu tenho uma carreirinha aqui sobre os leques, mas eu vou contar a carreira do leque. 1, 2, 3, 4. E depois do quarto leque, eu venho aqui na primeira e na segunda alça. E na segunda alça, eu vou colocar o marcador. Então, é aqui, mais ou menos aqui, nessa região, que a gente tá do lado da frente. Então, agora a gente vai trabalhar nessas 2 partes, tá bom? Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Eu venho na região onde eu coloquei o marcador aqui atrás, bem nesse ponto baixo, que tá bem em cima da alça onde eu coloquei o marcador, olha só. Eu coloquei o marcador nessa alça bem aqui, nessa alça bem aqui, e nesse ponto baixo aqui, que tá pegando a alça, de onde tá o marcador, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou virar aqui o trabalho, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Olha só. E depois desse ponto baixo, eu vou fazer mais 2 correntes, 1, 2, e vou voltar para a parte da frente, tá? A parte da frente que agora tá as minhas costas, porque eu virei. Então, para a parte da frente onde está faltando uma carreira. E venho na primeira alça e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntes, venho agora para a alça que está deste lado e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, venho para a alça que está na parte de trás e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso, 2 correntes
e venho para um lado e faço um ponto baixo na primeira alça livre. 2 correntes e vou para o outro. Aqui eu tenho um grupo de 7 pontos altos. Eu vou dividir esses pontos baixos da mesma forma que a gente fazia anteriormente. Então, eu venho aqui no segundo ponto e no segundo ponto eu faço um ponto baixo. Aí, eu faço 2 correntes e venho para a parte de trás, pegar a alça. 2 correntes, vou novamente lá para o grupo, venho aqui para o penúltimo ponto alto e faço um ponto baixo. 2 correntes, volto para cá. E, pessoal, eu vou fazer isso aqui até eu chegar lá no finalzinho, tá bom? Tô chegando aqui no finzinho da carreira, pessoal, olhem só. Vou fazer 2 correntes, vou aqui fazer um ponto baixo na última alça da parte da frente, que ficou para trás. Vou fazer 2 correntes, venho aqui na última alça da parte de trás, que está na minha frente. Vou fazer aqui 2 correntes, e olha só o que eu vou fazer para encerrar. Aqui eu tenho uma meia alça, e aqui eu vou fazer uma meia alça. Então, eu fiz aqui 2 correntes, e vou fazer um ponto alto na parte da frente, que é a parte onde a gente está fazendo uma carreira que está faltando. Vou aqui entrar com um ponto, vou laçar o fio, vou aqui laçar mais uma vez e fechar as 2 alças que estão mais próximas da ponta da agulha, ficando aqui com 2 laçadas. Só que antes de eu fechar essas 2 laçadas, eu vou colocar a agulha aqui na terceira correntinha dessa meia alça da parte da frente. 1, 2, 3. E agora, eu laço e puxo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Dessa forma, tá? Ok? Vou fazer aqui uma correntinha para poder fechar. Olhem só como ficou aqui no ombro. Ok? Aí, para eu não ficar arrematando o fio, fazendo aquele monte de nó, tendo que queimar, eu vou daqui mesmo fazer uma correntinha e fazer o acabamento em volta de toda essa peça. E como é que eu vou fazer esse acabamento? Eu vou fazer esse acabamento com um ponto baixo. Eu vou fazendo aqui pontos baixos por volta de toda essa carreira, tá bom? Quando eu chegar aqui no começo, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só, terminei aqui a nossa manguinha. Fiz aqui só uma carreirinha de ponto baixo, mas se você quiser enfeitar mais a barra da sua manga, você pode fazer, não tem problema nenhum. E assim a gente encerra um dos lados e agora a gente vai fazer o outro. Eu venho aqui para onde eu deixei o marcador está na parte da frente, tá? E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado, exatamente a mesma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você volta ao vídeo até o momento em que eu termino de fazer a divisão com os marcadores, a divisão de gola, e recomeço a fazer as carreiras trabalhando aqui do começo até o marcador, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Então, eu venho aqui com o fio e venho aqui bem pro começo da carreirinha. Aqui a gente tem as 5 correntes, tá? Que formam uma meia alça. Eu venho na terceira contando de baixo pra cima. E faço aqui um nozinho, que como eu já falei, precisa ser queimado, tá bom? Pra gente ter um acabamento seguro. Vou dar o primeiro nozinho bem forte, o segundo nozinho, vou dar mais um nozinho. E aqui a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, depois você arremata o seu trabalho, depois você queima, tá bom? Vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou prosseguir fazendo as alças até eu chegar lá no marcador. Vou aqui fazer umas 2 carreirinhas com diminuições aqui desse lado. E depois a gente vai fazer o fechamento da manga. Depois que a gente faz o fechamento da manga, a gente faz aqui o acabamento na borda. Lembrando exatamente como você fez do outro lado, tá bom? Então, quando a gente fechar, tiver com as 2 mangas prontas, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça, já com as 2 mangas fechadinhas. Olhem só. Fiz um acabamento simples aqui na barrinha da manga, como eu disse, você faz como você quiser. Eu estou tentando disponibilizar um modelo super simples para aquelas pessoas que estão começando, então eu estou optando por deixar mais fácil possível de fazer, tá? Mas você pode ir incrementando, você que já tem uma certa experiência, pode ir incrementando e fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então, pessoal, vou voltar aqui com o fio
e vou prender em qualquer uma das alças do pescoço. Vou começar aqui por trás, na parte de trás. Você começa onde você quiser. Venho aqui em qualquer uma das alças e vou amarrar, tá bom? Lembrando, novamente, eu tô dando aqui 3 nozinhos, mas depois você queima, tá? Você corta o fiozinho aqui, deixando mais ou menos um meio centímetro, se queima. Quando a pontinha estiver derretendo, você aperta com alguma coisa que você não vai se queimar, tá? Com algum ferrinho, com até o próprio metalzinho do isqueiro. Se você estiver queimando com isqueiro, você empurra que ela sela, tá bom? Então, aqui eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer 3 pontos baixos nessa alça, tá bom? 1, 2, 3. Vou para a próxima alça e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou para a próxima alça e vou repetir 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu vou fazer isso aqui em todas as alças, tá, pessoal? 1, 2, 3. Vamos dar uma avançadinha aqui. Tô chegando aqui próximo do marcadorzinho, pessoal, olhem só. Esse marcadorzinho aqui, ele tá na região da manga, onde a gente sai da parte de trás pra ir pra frente, tá? Olhem só. Vou até tirar esse monte de marcador aqui, que ele já não tem mais muita importância no nosso trabalho. Mas o que que a gente vai fazer quando a gente passar por aqui? Porque por aqui a gente não tem as alças inteiras, a gente tem o encontro de frente e costas e acaba ficando aqui as alças pela metade. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Que eu tenho uma alça inteira, então eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 3. Aqui eu tenho um pedacinho de alça, uma meia alça, eu vou fazer aqui um ponto baixo em uma, um ponto baixo em outra, mais um ponto baixo. Aqui a gente volta, aqui a gente tem os pontos na lateral. Eu vou fazer aqui 2 pontinhos baixos. Pessoal, não tem assim uma regra de pontos, tá? Você só precisa ter cuidado para você não colocar muito ponto e a sua gola ficar frouxa, ou você colocar pouco ponto e a sua gola apertar demais, tá bom? Aqui eu voltei para as alças inteiras, então eu vou voltar a fazer 3 pontos baixos. E eu vou dar a volta fazendo isso aqui. E você vai fazer quantas carreiras você achar suficiente para a sua gola, tá bom? Eu vou avançar aqui a minha e volto para mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Pronto, meninas, terminei aqui a minha gola. Eu fiz aqui, pessoal, 3 carreiras de pontos baixos, tá bom? Vai ser o suficiente para mim, mas se você quiser fazer mais carreiras de pontos baixos para deixar a barrinha da gola maior, fique à vontade. Aí, depois que você termina em cima, você passa para a parte de baixo. Na parte de baixo também é super simples. Aqui você tem as correntes iniciais e você vai prender o fio em alguma dessas correntes. Aqui no cantinho é melhor. E você vai fazendo um ponto baixo para cada uma dessas correntes, tá bom? Um ponto baixo para cada uma dessas correntes. Chegou no cantinho, você sobe. Lembrando de sempre que no último pontinho aqui, você faz 3 pontos baixos. Um ponto que é o último ponto dessa reta de baixo, o segundo ponto que é para fazer a curva e o terceiro ponto que é o primeiro ponto baixo aqui da lateral, da fenda. Aí você sobe distribuindo pontos baixos aqui. Lembrando sempre do que eu falei, cuidado para não colocar muito ponto e ficar esgaçado, assim como cuidado também para não colocar pouco ponto e encolher a peça. E sempre conte quantos pontos você está colocando do lado, porque quando você chegar aqui que você descer, o ideal é que você faça a mesma quantidade de pontos, porque senão pode ficar visível a diferença de um lado para o outro. Quanto mais carreiras você vai pôr, se você tiver quantidades de pontos diferentes, mais notável vai ficar essa diferença, tá bom? Aí, chegou bem aqui, você desce e volta a fazer um ponto baixo para cada corrente, até chegar no outro canto, onde você vai fazer a mesma coisa, lembrando que esse lado precisa ter a mesma quantidade de pontos desse lado, pelos mesmos motivos que eu acabei de contar, tá bom? Quer fazer mais carreiras? Faça. Quer fazer apenas uma? Faça. Quer fazer o acabamento de outra forma? Faça. Fique à vontade, tá bom? Como eu disse no começo do vídeo, a minha proposta dessa peça seria trazer algo bem simples mesmo. Então, não vou enfeitar muito. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado do nosso trabalho, que vocês vão ver foto aí agora de como ficou.
Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.